Olá, pessoal, todo mundo animadíssimo hoje? Sim, sábado à tarde. Força, você será fortemente recompensado, né? Isso aí é verdade. Pessoal, eu sou a professora Flávia Rita, vou trabalhar com vocês nesse curso, explicar mais ou menos a dinâmica do curso. É um curso de exercícios para o TJ avaliador. Quando é assim, a gente geralmente se programa com base na banca. Ou seja, nós vamos fazer questão do CKM. Flávia, quem vai fazer a prova é a EGF. Não, meu filho, você entendeu errado. Ela só vai fazer as questões de o quê? Direito. Ela só vai fazer a parte de auto de ofício. Eu vi até gente postando lá no Facebook, eu falei, a pessoa não entendeu, tá? Isso. Então, na verdade, o que acontece? Português, a parte de informática, quem faz é a própria CKM mesmo, tá? Então, ela é responsável pelo gerenciamento do concurso e também pelas matérias básicas. Apenas as matérias específicas ficam a cargo do próprio TJ, beleza? Bom, perfil da CKM. Super tranquilo, gente. É uma prova de gramática, é uma prova com figura de linguagem, com função de linguagem. A gente não tem nada para reclamar da banca, não. É uma prova muito mais simples. Se pegar um AFCC, um CESP, você está passando mais aperto, né? É mais difícil se programar em menos tempo. Você conseguiria uma preparação eficaz para essa banca aqui em pouquinho tempo. Desde que você fosse um aluno desprendido. O que é desprendido? Eu não quero saber por quê, eu aceito. Porque quando o aluno também quer saber muito por quê, às vésperas da prova não é mais difícil? Então, aceita ali, pronto, acabou. Então, é uma prova de regra, aplicação direta da regra. Desvantagem, gente, caem poucas regras ou muitas? Muitas. E as provas não têm padrão. Então, eu não posso te falar assim, toda prova tem uma questão de regência. Não é verdade. Uma tem uma de regência, a outra tem uma questão de crase, a outra tem uma questão de concordância. E todas têm uma questão de ortografia, meia de texto, uma de figura de linguagem, uma de função, uma de classificação de pronome. Então, é tudo muito pulverizado. E aí, nesse caso, o aluno acaba tendo que ter um conhecimento técnico, teórico muito maior, tá certo? Então, aqui eu já preparei algumas questões que a gente vai vendo, porque hoje você não fez a apostila toda, então, para não perder seu tempo, nós vamos tentar fazer uma super revisão de muitos conteúdos, a partir das questões. Porque quando é uma banca igual a FUMARC, o aluno mais ou menos já conhece. Quando é uma banca igual a CKM, às vezes você nunca viu uma prova. Então, aqui você só tem prova do CKM. Ah, Flávia, acabaram essas provas. A gente pede mais, faz mais, só que essas daqui foram as melhores que eu achei. São as de nível superior, tá vendo? Administrador, advogado. Ah, mas eu vou fazer nível médio mesmo, mas são as melhores provas, porque as outras estavam muito fáceis. E eu não acredito que no TJ vai ser tão básico também, não. Porque a gente sabe que é um concurso muito concorrido. Banca, gente, muda de perfil. Ó, tô falando isso no primeiro encontro. Se você chegar lá e essa prova tiver enorme, com alternativas deste tamanho, eu não posso fazer nada por você, exceto ter te avisado no primeiro encontro que banca pode mudar de perfil. Quando a gente faz um treinamento, o aluno mais, vamos dizer assim, preparado para a prova, ele entende que ele vai fazer 80% das questões da banca e pelo menos 20% de questões em bancas o quê? Variadas. Vai fazer uma Fundep, vai fazer uma FUMARC, vai fazer pelo menos umas 2 FCC. Por quê? Se a banca resolver alterar o perfil da prova, você não fica refém dela. E isso acontece, tá? Não vai achando que não acontece não, porque acontece com frequência. Então, a gente treina dentro da banca, mas ela querendo alterar o perfil, ela pode, tá certo? Bom, vou começar aqui com umas de figura de linguagem, vou te mostrar 2 na prova, tá? Vou te mostrar 2 provas que tem, que aí eu te mostro sempre 2 de cada, e aí vou para o quadro com você, treino uma matéria, treino outra, treino outra. Então, você vai lá na página 15 do seu material. Ah, mas não tem no edital, não, filho. Interpretação de texto, subentenda, figura de linguagem, tudo mais que a banca quiser, o quê? Cobrar. Está lá assim, ó, o país do carnaval e o país do futebol são expressões figurativas, está na questão 8, página 15, inicinho do material, achou? O país do carnaval e o país do futebol são expressões figurativas usadas para designar o Brasil, pois, de alguma forma, expressam qualidade ou características que o identificam. Que nome é dado a esse tipo de figura de linguagem? Bom, você nesse momento olhou para a questão e falou, é perífrase, e é. Não é isso? Só que aí não tem perífrase. Ok. Então tá, você vai chamar eufemismo, antítese, hipérbole, antonomásia ou ironia? Antonomásia, porque você sabe que antonomásia é um tipo de o quê? Perífrase. Então, dentre as respostas que tem aí, a única que seria cabível seria antonomásia. Ô Flávia, mas antonomásia não é perífrase usada para pessoa? É. Só que aqui tem perífrase? Tem ou não?
Não, então como é que você vai marcar uma coisa que não tem? Você vai marcar o mais perto. Não é o mais perto, gente? Então, o mais próximo que você tem aí é o quê? Antonomásia, beleza? E eu vou te mostrar aqui no quadro. Todo mundo viu a questão? Para na hora que você falar assim, cai, cai. Assim, assim. Tem que decorar? Lógico. Virou a página, está na outra prova. Página 16, questão 1. Olha que bonitinho. Você está lá na prova fazendo a questão 1, está assim, ó. Ruivos, univos. A autora do texto criou um efeito entre as palavras ao fazer jogo entre elas por meio de figuras de linguagem, das quais podemos destacar. Então, se eu falo ruivos, univos, você acha que é solecismo, pleonasmo, hipérbato, eugmo ou assonância? Ou você nem lembra o que são esses nomes? Os nomes eu vou te dar no quadro ali em 1 minuto. A resposta aqui é a assonância. Então, a assonância é quando você tem o quê? Aproximação de sons vocálicos. Então, você tem ruivos, univos. Você tem o U, o I, o O. Não é isso? O U, o I e o O se repetem tanto numa sequência quanto em outra. Dá para perceber isso? Ruivos, univos? Sim? Então, basicamente, aqui você tem assonância. Então, figura de linguagem, você já sabe que cai ou não? Cai. Tá calor aí? Vocês querem que ligue esse ar de cá? Tá bom aí? O do fundo tá ligado. Tá? Vocês não ficarem sufocados também. Então, hoje, sabe quantas revisões que eu preparei para você? Pelo menos 10, tá? Então, essa é a nossa primeira. 10 é o mínimo. Já anotei 10 coisas que você tem que revisar hoje. Tá? Então, aqui, ó, figuras de linguagem. Há 2 maneiras de eu revisar. Primeiro, nós vamos falando a palavra-conceito. Palavra-conceito, tá? Nessa questão que a gente acabou de fazer, a questão 1 da página 16, alguém deve ter percebido que ele misturou figura de linguagem com vício de o quê? Linguagem. Não tem problema, gente. Para efeito de prova, o aluno tem que deixar o coração tranquilo. Ou seja, ele pode misturar nome. Você tem que saber quais nomes. Os 2, né? Tanto os da figura quanto os vícios de linguagem. Você tem que saber é tudo, tá? Vício é pequenininho, figura é um pouquinho maior. Então, nós vamos aqui, ó. Metáfora. O que é metáfora? Você vai me falando. É tipo assim... Não, metáfora é uma comparação que implícita, não é isso? Então, quando você pensar em metáfora, o que é metáfora? Comparação implícita. Aí, você já percebeu que essa prova é mais básica, então não precisa ficar tentando uns exemplos gigantes, não é isso que você vai fazer. Você viu que ele inventou esse negócio de o país do futebol, o país do carnaval, ele não tirou de texto, ele pegou o exemplo como se fosse assim, abriu o Segala, fui fazer a prova, entendeu? Ele resolveu fazer a prova teórica mesmo. Então, aqui, ó, uma comparação implícita é como se fosse assim, ó, a vida é um rio. Aqui não tem um estabelecimento de comparação implícita, né? Como se eu dissesse assim, é como se a vida fosse um rio. Não é isso? Eu tenho esse tipo de metáfora. Se for uma prova já da FUMAC, quem vai fazer TJ avaliador, TJM, aí é mais puxadinho. Cai figura de linguagem? Cai. Só que as frases não são tão fáceis. Combinado? Porque aí, vamos supor, Flávia, eu só tenho dinheiro para fazer um dos 2 cursos. É melhor você fazer o TJ o quê? M. Eu tenho que ser honesta com você. Se você só tem dinheiro para fazer um, é beleza, não tem problema não. O TJM te supre melhor, porque ele vai ser mais puxado. Por quê? Por causa da organizadora. Beleza? Então, aqui, ó, não vou fazer TJM, então você vai ficar nesse. Por quê? Porque aí você está vendo dentro da banca. Que dia? 1 semana depois do TJ avaliador. 1 semana antes. A sexta de manhã. Sexta pela manhã. Já começou. Começou sexta passada. Qualquer coisa assiste uma aula online, normal. Esse curso vocês têm direito ao curso online e o de sexta também, tá? Então, aqui, ó. Comparação implícita, a vida é um rio. Beleza? Aí depois você tem o quê? Comparação mesmo. Que também recebe qual outro nome? Símile, que você já viu que a prova gosta do nome mais exótico. Cada prova gosta de uma coisa. Uma de frase difícil e a outra de nome complicado. Essa é de nome complicado, tá? Então, símile, o que você vai ter? Comparação como, gente? Explícita. Quer dizer, com conector. Então, se eu falasse assim, ó, a vida é como um rio,
eu tenho uma comparação explícita com o conector. Alegoria, o que é? Gente, vocês têm que me ajudar com os exercícios, vão lá. Então, vamos lá. Você fala para mim. Alegoria, o que é? É uma sequência de metáforas. Então, sequência de metáforas. Quer dizer, um encadeamento de metáforas. Então, eu falo assim, ó, a vida é um mar, um céu, um sonho. E eu tive cuidado de colocar assim, ó, um mar, um céu e um sonho, porque se eu colocasse, vamos supor assim, ó, um mar, um oceano, um infinito. Aí, em vez de eu ter alegoria, provavelmente eu teria uma o quê? Gradação. Concorda que estaria aumentando? Então, aqui eu coloquei coisas desconexas, ó. A vida é um mar, um sonho, um céu. Eu tenho metáfora e elas estão encadeadas. Então, eu usei um processo de alegoria. Metonímia. O que é uma metonímia? Metonímia é a substituição por o quê? Substituição por termo relacionado. Hoje você vai sair daqui bom. E na próxima aula eu vou te fazer uma arguição sobre isso aqui, tá? Então, é uma substituição por termo que relacionado. O que a gente chama de termo relacionado? Pensa aqui comigo, ó. São as associações tipo autor, o quê? Obra, local, pessoa, parte, todo, conteúdo, continente, o local, né? Que dá no mesmo. Então, aqui, ó, autor por obra, eu vou lá e falo assim, ó, adoro Machado de Assis. Na verdade, eu não gosto do Machado de Assis. De que eu gosto? Das obras do Machado de Assis. Aí, local por pessoa, a sala aplaudiu o professor. Na verdade, não foi a sala, foram quem? Os alunos da sala, não é isso? Parte pelo todo, pediu a mão dela em casamento. Pediu a mão ou pediu a moça toda? Queria casar só com a mão? Queria ou não? Não, né? Conteúdo por continente. Bebeu o copo todo. Ele não bebeu o copo, ele bebeu o quê? A água que estava no copo. Então, se eu falasse assim, ó, adoro ler Machado de Assis, você tem conteúdo por o quê? Continente. A vantagem da CKM é que eu corrijo essas provas aí, gente, em 2 aulas tranquilo. Então, dá para eu dar uma revisão para vocês bacana no início, tá? A gente separar uns 20 temas, porque é a questão, o tipo de prova pequena. E ainda faço uma lista mais potente para você, chamando cautela. Né? Faz uma lista mais difícil, porque se aparecer um negócio mais pesado, você não passa vergonha. Nem eu. Perfeito? Até aqui deu. Estou aqui, ó. Perífrase, antonomásia. O que eu já percebi que a banca faz? Ignora que esse é um tipo desse. Ela chama tudo como se fosse o quê? A mesma coisa. Tem problema? Não, a gente aprende com a banca, não é assim? Então, perífrase e antonomásia também é substituição. Só que não é substituição por termo relacionado. É substituição por termo que equivalente. Em vez de falar Flávia, você vai lá e fala o quê? A professora de português. Então, são termos equivalentes. Então, nesse caso aqui, eu também tenho substituição. Só que é substituição por termo, o quê, gente? Equivalente. Então, substituição por termo equivalente. Então, por exemplo, adoro a cidade maravilhosa. O que é cidade maravilhosa? Se eu falasse assim, ó, conheci o rei do futebol. Quem que eu conheci?
O Pelé. Então, nesse caso, eu tenho uma identidade. No caso da perífrase e da antonomásia, você tem identidade. Isso aqui vai te ajudar a diferenciar um do outro. Identidade. E no caso da metonímia, você não tem identidade. Sabe o que você tem? Encurtamento da frase. Você tem redução do enunciado. Em vez de eu falar assim, ó, os alunos da sala aplaudiram o professor, é melhor falar o quê? A sala aplaudiu. Então, aqui você tem uma redução e aqui você tem uma identidade. Igualzinho. Pode falar. Flávia, se eu falar a dor do mundo, perífrase de jeito nenhum. Concorda comigo? E dor do mundo também não me parece nem metonímia. Por quê? Na verdade, pode ser uma hipérbole, mas está mais para isso aqui, ó. Metáfora. Não é isso? A dor do mundo só se for a dor que as pessoas o quê? Sentem. Se for a dor que as pessoas sentem, isso aqui, ó. Metonímia. Cadê a frase toda? Tem a frase toda? Mas aí tá certo aqui, ó. Metonímia. A dor do mundo, a dor que as pessoas o quê? Sentem. Aí você está trocando por um termo como? Relacionado. O que é o mundo? O local. Você está trocando pelo quê? Pessoa. Não é isso? A frase toda te ajuda a ver isso. Deve ter a frase toda, não deve? Mas pelo texto, mas de qualquer forma, metonímia é melhor. Perífrase não é não. Olha aqui, ó, a dor do mundo. O mundo não é um local? Não é isso? E as pessoas? Então, a dor do mundo não pode ser a dor que as pessoas que estão no mundo sentem. Lendo o texto, você deve ter percebido que ele não estava falando do mundo, e sim de quem? Das pessoas. Beleza? Não era isso? Lendo o texto ficou mais fácil. Mas, de qualquer forma, a dor do mundo dá para encaixar aqui. Agora, perífrase tem jeito? Não, porque não tem o quê? Identidade. Agora, redução pode ter. A dor do mundo, a dor que as pessoas que estão no mundo sentem. Não é isso? A dor que as pessoas que estão no mundo. Flávio, poderia ser personificação? Poderia. Só que você tem que olhar as alternativas, primeira coisa, não é isso? E o texto como um todo, porque era o título de um texto, tá? Mas poderia. A dor do mundo cabe em personificação tranquilamente. E as questões são cautelosas quanto a isso. Observe a primeira questão aí, ao enunciado, das quais pode se destacar. Destacar quer dizer aquela que aparece o quê? Mais. Não é isso? Então, você pode ter mais de uma figura no mesmo enunciado. E você tem que olhar aquele que prevalece. E também as alternativas, elas te oferecem isso, né, gente? Tem hora que não tem as duas. Vamos supor, tinha perífrase e metonímia, mas não tinha personificação. Não tinha. Tá? Porque se tivesse aí, tinha duas respostas. Beleza? Deu para pegar, gente, essa diferenciação aqui? Está na moda cobrar figura de linguagem agora em um monte de banco. Tá? Tá super na moda. Sinestesia. O que é sinestesia? Mistura de sentidos. Não se restringe a sentidos físicos, tipo tato, olfato, paladar, pode ir um pouquinho além, tipo razão e emoção, beleza? Então, se você misturar razão e emoção, você tem um processo que é o quê? Sinestésico, ok? Então, se eu falasse assim, ó, se fizesse uma frase assim, ó, sentiu que ela via seus pensamentos. Tem jeito de ver pensamento, gente? Tem jeito? Não. Você pode, no máximo, o quê? Imaginar os pensamentos. Então, você tem um processo sinestésico aqui, ó, que pensamento, na verdade, tem a ver com imagem, tem a ver com sua memória, sua capacidade cognitiva. E o outro tem a ver com uma habilidade, o quê? Visual. Posso te dar exemplo mais facinho. O que é exemplo mais facinho? Eu falo assim, ó, perfume doce. Isso é um efeito sinestésico. Perfume é o quê? Olfato, não é isso? E doce? Paladar. Eu posso falar música gostosa. O que seria uma música gostosa? Música é o quê?
Audição e gostosa, paladar. Então, isso é sinestesia. Mas, às vezes, caem umas melhores assim, ó, mais elaboradas. Então, observe o seguinte, não há como ele ver os pensamentos. O pensamento é interno. Há como sentir os pensamentos, imaginar. Então, aqui ele fez uma linguagem figurada e um procedimento sinestésico que misturou sentido. A capacidade que a gente tem de ver e a capacidade que a gente tem de o quê? Imaginar. Não misturou duas coisas? A habilidade de ver e de imaginar. Beleza? Então, vão comigo. Pelo menos essas 6 aqui, ó. Metáfora. O que é uma metáfora? Comparação implícita. Comparação ou símile? Explícita. Qual que é a diferença aqui? Conector. Uso conector. Então, vai ter como, igual a, mais do que. Esse do está entre parênteses assim que ele é facultativo, não é isso? Alegoria. O que é? Uma sequência de metáforas. Perífrase ou antonomásia, o que vai ser? Substituição por termo que? Equivalente. Qual que é a graça para você diferenciar a metonímia de o quê? Perífrase. Metonímia é um processo de redução. E perífrase ou antonomásia é um processo de identidade. Então, por exemplo, vamos supor que você queira chutar na prova. De vez em quando você tem que chutar, mas cuidado para você não chutar uma coisa impossível. A dor do mundo, perífrase não, porque eu teria que ter um termo equivalente. Quem que ia ser a dor do mundo? Era o Rio de Janeiro? Era o Pelé? Não era, então não dá. Concorda comigo? Então, como eu não teria essa transposição de identidade, eu chuto outra coisa, beleza? Sinestesia, mistura de sentidos. Não se restringe a sentido físico, olfato, paladar. Vai além disso. Combinado? Passou esse pedaço aqui? Antonomásia com pessoa. A prova aí é que não seguiu, né? Flávia, antonomásia é com pessoa. Sim. A prova não seguiu. Não. Então não tem problema nenhum. É a mais próxima, não é a mais próxima? Não vou criticar a banca, porque isso é bobagem. Concorda comigo, gente? Eu não estou aqui para criticar a banca, eu estou aqui para te ajudar a tomar posse. Nosso problema é você tomar posse, não é ficar enchendo o saco da banca. Tem 2 respostas, resolve comigo. Qual que é a mais lógica? Antonomásia. Aí você acertou, vai lá conferir no gabarito, é antonomásia. Não é isso? Então não vou ficar brigando com a banca, não, é o nome mais perto. Razão e emoção, por exemplo, eu posso usar assim, ó. Seu coração pedia que ela não pensasse no assunto. Pensar é razão. E o coração é o quê? Emoção. Então, eu teria uma frase que mistura razão e emoção. Beleza? Bom, passou 7. Vamos lá. Catacrese, vou colocando aqui, vocês vão me ajudando. 8. Personificação, que também pode ser o quê? Prosopopeia. Antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, gradação. Vão comigo. O que é catacrese? O que é catacrese? É uma substituição por falta de termo que melhor, de termo adequado. Então, substituição por falta de termo melhor. Então, esse é o caso aqui que a gente fala braço da cadeira, cabeça de cebola. A gente não usa isso? Cabeça de cebola, dente de alho, não é? Prosopopeia ou personificação, o que é isso? Características o quê? Humanas a seres inanimados. Cachorro sorrindo, é personificação ou não? É. Ah, mas meu cachorro ri. Não vamos entrar nessa discussão. Então, meu cachorro sorria quando eu chegava perto. Cachorro não sorri, então isso é atribuição de característica o quê? Humana.
Beleza? A praça os observava com ternura. Se eu falar a praça os observava com ternura, o que eu tenho? Prosopopeia. Ô Flávia, eu já ouvi você falar em algum curso zoomorfização. O que é isso? É o contrário, né? É atribuir características o quê? De animais a seres humanos. Tipo assim, ela dava patadas, não é isso? Dar patada é bom, pior é quando cisca. É muito pior, né? Que acontece direto. Flávia, a dor do mundo poderia ser personificação? Poderia. Não vou falar que não poderia, não. Poderia. A questão é que lá não tinha essa o quê? Opção. Entre as alternativas, tá? Agora, poderia? Poderia. Beleza? Sim? Então, zoomorfização, ela ciscava, ela latia, né? Também rola muito. Então, é um processo de zoomorfização. Homem sofre menos esse processo. A gente é mais estigmatizada. Só do feminino, de peixe-boi, ser peixe-mulher, eu já acho uma avacalhação. Não tem condição. Por que peixe-boi e o feminino tem que ser peixe-mulher? Me fala. Isso é uma associação indireta chamando a gente de vaca. Não é? Isso é sacanagem. Antítese. O que acontece com uma antítese? É a aproximação de quê? Palavras contrárias. Palavras. E o paradoxo, ideia. Já pus pertinho assim, né? Então, aqui eu tenho palavras contrárias. E aqui eu tenho ideias contrárias. Pode ser que aconteça os dois simultaneamente? Pode ou não? Pode, gente. Sempre pode haver sobreposição, simultaneidade. Às vezes não tem os dois na prova. Então, se não há os dois, é lógico, você vai marcar outra coisa. Então, o que eu tenho aqui com palavras contrárias? Eu falo assim, ó, bem e mal se confundem. Então, se eu fizer bem e mal se confundem, você concorda comigo que eu tenho aqui antônimos? Não tenho? Então, são palavras contrárias mesmo. Ideias contrárias. Então, eu falo assim, ó. Era uma pessoa boa. Mas, se eu colocasse assim, cometia atos maus ou atos ruins, eu vou ter os dois, não vou? Beleza? Mas nem sempre praticava o bem. Olha que legal. Se eu falo assim, eu era uma pessoa bem, mas nem, boa, mas nem sempre praticava o bem, você concorda comigo que eu tenho uma contradição de ideias e não tenho antítese? Não tenho. Tem antônimo? Não, mas tem uma contradição. Tem ou não tem? Tem. Então, nesse caso, é só paradoxo. Mas se eu escrevesse de outro jeito, era uma pessoa boa, mas tinha atos maus. Nesse caso, eu tenho o quê? Antítese e paradoxo. Eu tenho os dois. Ah, como é que eu vou fazer na prova? Só vai ter um nas alternativas, ou ainda vai te pedir para marcar que não tem, não é isso? Então, a prova não vai te dar uma resposta impossível, não. E nem vai te dar duas. Beleza? Dá para pensar nisso aqui? Bom, eufemismo, o que é, gente? Suavizar, não é isso? Então, o que você vai fazer com eufemismo é suavizar uma expressão. Então, você diz assim, ó, ele faltou com a verdade. Então, você põe, ele faltou com a verdade, o que é isso? Mentiu, não é isso? O que mais que você pode colocar? Não está mais entre nós, fulano não está mais entre nós. O que você está querendo dizer? Morreu, ué. Fala assim, ah, fulana tem um nome exótico. O que você está entendendo? Feio, né? Um nome esquisitérrimo, você não ser deselegante. Você fala assim, nossa, que visual exótico. Entenda, brega. É porque a gente não tem coragem de falar as coisas. E eu não incito a verdade nunca. De jeito nenhum. Você quer ouvir a verdade? Bem, não. Eu falo bem claro. Meu marido fala, você quer ouvir a verdade? Não. De jeito nenhum, meu filho, me poupe.
Tá cheio de coisa que a gente já não pode mudar, você olha no espelho, a celulite está lá. Então, o que pode manipular, vão manipular, filho. Você atrasou por quê, amor? Estava ocupado, recebi uma reunião. Isso. Verdade? Sim. Ótimo. Pronto. Não vou perguntar mais nada, nunca mais. Hipérbole. E aí? Exagero. Falar 1000 vezes a mesma coisa, o mundo todo, não é isso? Se eu falar assim, ó, o mundo todo deseja paz. Mentira, tá cheio de gente incitando o quê? A guerra. Ela repetiu 1000 vezes suas ideias. Ah, Flávia, mas ela pode ter repetido 1000 vezes mesmo? Pode, mas é bem pouco provável. Então, a chance maior na prova disso aqui ser considerado o quê? Hipérbole. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, a multa é 1000 vezes maior que o valor do contrato. Aí, meu filho, é um fato. Né? E você sobrou. A multa 1000 vezes maior. Gradação. O que é uma gradação? Tem a ver com o quê? Hierarquia. Não é isso? Então, pensou em gradação, pensou em hierarquia. Então, é evolução ou regressão de termos. Então, você fala assim, ó, um mês, um ano, uma vida não bastaria. Então, um mês, um ano, uma vida não bastaria. Você tem uma gradação ascendente, não é uma gradação ascendente? Para te mostrar aí uma noção cronológica. Deixar aqui mesmo. Beleza, até na gradação. Agora você está comigo com outros nomes aqui. Ó. Então, aqui, ó. Flávia, não acaba, não. Calma, já está acabando. Epíteto. O problema, pega comigo. Olha aquela prova, vê se só tem os nomes básicos ou está cheio de nome que você nunca viu. Então, como é que eu vou correr o risco de dar só os básicos? Eu não, depois eu vou passar vergonha. Você vai pegar a aula e falar assim, ah lá, viu? Ela não deu. Não vai acontecer isso, não. Se você pegar na sua prova, meu filho, eu vou ter dado, pode ter certeza. Não vai ter isso, não. Então, epíteto. O que é epíteto? Caiu no MPU, inclusive, tá? Vocês lembram no MPU agora? Técnico, caiu um epíteto. Ah, mas o CESP não cobra figura de linguagem. Pois é, resolveu cobrar na prova de nível técnico. Então, de vez em quando, cai mesmo. E nem foi uma básica. Então, olha aqui, ó. Epíteto é uma sequência elogiosa. Com adjetivo inato. O que é um adjetivo inato? Que está relacionado ao próprio ser, que é de dentro do próprio ser. Então, eu falo assim, ó, era uma moça gentil, meiga, feminina. Você concorda comigo que o feminina está integrado à condição de moça? Não é isso? Você concorda comigo que feminina só pode ser mulher mesmo? Não é, gente? Então, você tem característica
inata. Pelo menos um está intimamente ligado ao termo caracterizado. Então, você tem lá assim, ó, Minas é montanha. Minas é montanha mesmo? É. Verticalidade esconsa, estado montanhês. Você tem uma sequência elogiosa e os adjetivos que compõem essa sequência estão intrínsecos à característica geográfica de quê? Minas Gerais. Entenderam mais ou menos o que é um epíteto? Então, geralmente é um elogio que é inerente ao próprio quê? Ser. Beleza? Criança infantil. Não é isso? Anacoluto. O que é um anacoluto? É um termo com... Pode falar? Não é hipérbole. Pensa comigo, é um exagero uma criança ser infantil? Não é um exagero, concorda? A hipérbole, posso te dar uma dica? A hipérbole é aquilo que sai do real. A hipérbole sai do real obrigatoriamente. Ela rompe com a realidade, tá certo? Então, toda vez que eu usar uma hipérbole, eu rompi com o quê? A realidade. Tipo assim, chorei um rio de lágrimas. Tem jeito? Desde a maternidade, estava pensando em você. Meu filho, na maternidade você nem pensava. Vamos combinar? Não é isso? Então, desde a maternidade, nossos destinos foram cruzados na maternidade, né? Não vai ter isso, não. Então, nesse caso, você tem o quê? O que ultrapassa, extrapola a realidade. Hipérbole, está fora da realidade. Ok? Então, uma criança infantil está fora da realidade? Não, ela está normal. O problema é criança adulta. Não é isso? E tem um adultinho, né? Em vez de brincar, o menino fica querendo o quê? Palpitar em conversa de gente grande. Sangue vermelho seria um epíteto. Então, por exemplo, tem uma poesia na sua prova, que eu acho que vai ter, tá? Na prova do sexto, acho que vai ter uma poesia bem bonita. Aí vai estar uma poesia sobre um acidente. Aí vai estar assim, carro, pessoas, carros. Sangue vermelho, chão marcado, polícia, carros, pessoas, pessoas. Ok. Essa é a poesia. Ia pegar o verso lá, sangue vermelho, e perguntar o que era. Epíteto. Por que é epíteto? Porque você tem o quê? Um adjetivo para dramatizar a cena. É ou não é? Quando você fala um sangue vermelho, você está dramatizando. O epíteto, ele faz isso. Ele basicamente intensifica, promove uma característica inerente ao ser. Se é inerente ao ser, já é dele. Beleza? Neve branca, né? Tá lá. Nevou lá em São Paulo? Não nevou? São Paulo, Curitiba, alguns lugares no sul de São Paulo nevaram. Nevou lá, ó. Neve branca, cristalina, alva. Mas, meu filho, é um pleonasmo? É um pleonasmo, só que pleonasmo é vício. E isso aqui é o quê? Figura. A figura ela é feita por estilo. É para dar maior o quê? ênfase. E o pleonasmo é feito para dar ênfase ou é erro? Erro. São objetivos diferentes. No título do texto, o que você acha que você vai fazer? ênfase ou erro? ênfase. Aí vai ser mais isso, né? Beleza? Agora, é um pleonasmo também? É, depende da intencionalidade. Se for para destacar, não, né? Beleza? Sim? Ah, eu só não gosto desse negócio de poder ser mais de uma. Não, mas isso é o que é legal. Né? Isso aqui dinamiza. O que é o anacoluto, gente? É um termo solto na frase. Então, se eu falasse assim, ó, geralmente ele nem tem função sintática, eu falo assim, ó, a vida, vírgula, não sei se ela vale a pena. Analisa comigo sintaticamente a sua frase. Quem não sei? Eu, sujeito eu. Quem não sabe algo. O que eu não sei? Se a vida vale a pena. Concorda comigo? Esse ela está retomando quem? A vida. Mas você consegue entender que a vida, sintaticamente, não tem encaixe dentro da frase? Ela não é sujeito, ela não é objeto direto, não tem jeito de ser aposto, porque não está explicando. Né? Então, essa a vida é o que a gente chama de anacoluto. Está solto dentro da frase. Flávia, não seria um objeto pleonástico? O objeto é isso tudo, concorda comigo? Olha,
O ela, que é a retomada da vida, está exercendo função de sujeito. Mas o objeto pleonástico comumente é anacoluto, tá? Ele é objeto pleonástico na análise sintática e anacoluto aqui. Beleza? Esse aí não é não, mas é muito comum. Então aqui ela funciona como sujeito, né? Deu para pegar esse exemplo aqui? Hipérbato, também chamado de o quê? Inversão. Então, hipérbato ou inversão é quando você faz o quê? Rompe a ordem canônica. Qual que é a ordem canônica? Então, ordem canônica, sujeito, verbo, complemento verbal. Se romper essa ordem aqui, você cometeu um hipérbato. Então, eu falo assim, ó, solução, havia. Tem hipérbato? Sim. Haver não está com valor existencial? Então, é oração o quê? Sem sujeito. Se isso é uma oração sem sujeito, verbo direto, objeto direto. Olha que legal. Aí os materiais que eu usar na turma de teoria, igual eu fiz uns PowerPoints para eles, eu disponibilizo para vocês, tá, gente? Para ver se pelo menos vocês dão uma estudadinha na teoria, que dá uma forma de vocês correrem mais atrás, beleza? Para quem já tem uma noção, o exercício é melhor mesmo. Eu acho mais dinâmico. Anáfora, o que é? Começar o quê, gente? Igual. Então, a anáfora é começar igual. Então, eu falo assim, ó, não às drogas. Não à bebida. Não ao fumo. Então, se eu falo assim, ó, não às drogas, não à bebida, não ao fumo, eu tenho uma sequência iniciada pela mesma palavra. Isso é o que a gente chama de anáfora. Anáfora, gente, é a mesma coisa de anafórico? Não. Anafórico é uma palavra de retomada. E isso é um termo de natureza idêntica. Ele está retomando. Maria é minha amiga, ponto. Ela virá almoçar aqui. Ela está se referindo a quem? Maria. Isso é anafórico. Então, vou pôr aqui para você. Anafórico é termo de retomada, que também é diferente de analogia, que é uma forma de o quê? Comparação. Então, anáfora é começar igual, é isso aqui, ó. É um recurso de ênfase. Não é um recurso de ênfase? Aumenta ou diminui a expressão do texto? Aumenta, não é isso? Tudo que repete, aumenta. Não tem um negócio assim? Então, tá. Polissíndeto, o que vai ser? Repetição do mesmo que conector. Então eu falo assim, ó, ou você trabalha, ou você estuda, ou você arruma um marido rico. A última opção está muito difícil. O marido já está difícil, o rico está mais complexo ainda. Se você pegar um que gosta de mulher um pouco, você já tem que ficar feliz. Como diz um colega meu, não precisa nem de gostar muito. Assim, gosta de mulher? Já está bom. Verdade, já está pegando o boi. Agora, se pegar um que gosta demais de mulher, é mais complexo. É, porque assim, quando o moço gosta demais de mulher, ele talvez não se contente com um exemplar da espécie. É, eu acho que eu prefiro até um que goste assim, menos de mulher. Não sei, está muito complicado. Isso aí eu não refleti a respeito não, tá? Não vou emitir opinião, não. Não sei o que é mais complicado, não. Não é? Se é um que gosta demais, um que gosta pouco, o ideal seria um que gosta só de você, né? Pá, perfeito.
Então, ou você estuda, ou você trabalha, ou você arruma um marido rico. Beleza? Assíndeto. O que é assíndeto? Ausência de conector. Quando você usa um assíndeto, você tem um discurso que a gente chama de discurso lacunar, mais aberto, mais amplo. Então, você tem lacuna. Eu falo assim, ó, ela chegou, vírgula, falou pouco, vírgula, saiu. E aí você vai imaginando que ela chegou, reclamou de alguma coisa, depois o que? Saiu. Não dá para preencher uns espaços aí dentro do texto? Ok? Bom, elipse e zeugma não é a mesma coisa exatamente. Até ali na prova apareceu o zeugma, não é? Então, vou dar separado. Mas são conceitos muito próximos. Vamos supor, tem uma questão lá e você sabe que a resposta é elipse. Só que entre as alternativas não apareceu elipse. O que você vai ter que marcar? Zeugma. Na mesma hora você fala assim, já sei, marca o zeugma. Beleza? Nem tem dúvida. Então, elipse é omissão de termo. Geral, assim, ó, qualquer termo. E zeugma é omissão de termo que mencionado. Então, é a omissão de um termo que foi mencionado. Então, eu falo assim, ó, na minha frente, vírgula, uma enorme fila. O que quer dizer isso? Havia, tinha, estava uma enorme fila. Não é isso que está escrito aqui? Esse termo está explícito anteriormente? Não. Então, vou chamar isso de o quê? Elipse. Beleza? No caso da zeugma, normalmente o termo está explícito antes. Então, eu falo assim, ó, Pedro me ama. Ponto. José, vírgula, não. Se eu falo José não o quê, gente? Me ama. Então, está explícito anteriormente. E você sabe por que eu fiz essa chavinha? Porque um está relacionado com o outro. Se não houver, vamos dizer assim, a resposta mais adequada, você já sabe que a segunda está ali colada. Beleza? Sim? Silepse. O que é silepse? Ausência de concordância como, gente? Lógica. Então, ausência de concordância lógica. Então, quando você pensar em silepse, é ausência de concordância lógica. Ontem um aluno ligou aqui, eu atendi, ele perguntou se precisava trazer caderno. Sério, ele deve estar na sala. Ele falou assim, mas eu não posso ser acompanhado pelo material? Eu falei, você nunca foi meu aluno. Com certeza. Ele falou assim, não, porque o curso é só dizer assim. Eu falei, meu filho, caderno. Você pode comprar quase um de 200 folhas que eu dou conta dele. Ai, ai. A não ser que a pessoa realmente fale assim, eu não anoto nada. Porque se for para anotar, você não vai sair daqui sem anotar, não. Tem a menor chance. Beleza, até aqui. Agora eu vou te dar exemplo de silepse, só para você acompanhar aqui comigo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vossa Excelência está cansado. Está vendo que o cansado está no masculino? Está vendo? E Vossa Excelência é um pronome tido como que feminino, senão era vosso, né? Então, nesse caso, o que você tem? Uma concordância ideológica, ou o que a gente chama de silepse de gênero.
Então, você tem uma silepse de o quê? Gênero. Dá para pensar? Todos sabemos a verdade. Bom, pensa aqui comigo. Se eu te falar que aqui aconteceu elipse, é verdade ou é mentira? É verdade. Está subentendendo qual a palavra? Todos nós. Mas além de elipse, também tem silepse, porque o sujeito é qual? Todos. E ele está na terceira do plural. E sabemos? Primeira do plural. Então, tem elipse e tem silepse. Só que entre as alternativas não haverá as duas. Ou se houver, vai pedir duas. Não é isso? Vai falar assim, ó, elipse, tracinho, silepse. Não pode ser assim? Letra A. Tá? Então, aqui você tem uma silepse de quê, gente? De número. Não é de número? Terceira com primeira. E eu falo assim, ó, a maioria estudam muito. Eu te falei que essa frase está certa? Não, eu estou te dando aula de figuras de linguagem. Não é concordância, né? Então, a figura de linguagem que está aqui chama como silepse. Porque a palavra maioria sugere uma ideia de o quê, gente? Plural. E o verbo por isso está no o quê? Plural. Mas ela, na verdade, é o quê? Singular. Então, aqui aconteceu o que a gente chama de silepse como? De número. Então, você tem silepse de gênero, silepse de... Aqui eu coloquei errado, isso aqui é assim, ó. Terceira pessoa do plural, primeira pessoa do plural, eu tenho as duas no plural, não é de número, é de pessoa. Tá? Aqui, ó, o número é a mesma, as duas estão o quê? No plural. Então, você tem de pessoa e essa de número. Só escrevi errado ali. Todo mundo entendeu por que aqui não é de número? Porque os dois estão o quê? No plural. Eu que escrevi errado e vocês nem me falaram. Ficaram olhando, pensando assim, nossa senhora. Aqui, ó. A maioria estudam, você não tem elipse. Concorda comigo? Ah, mas você não pode supor que é alunos, não. E se for médico? Médico também estuda, engenheiro e advogado. Né? Então, na verdade, não. A única coisa que a gente subentende é pronome, igual aqui, ó, pronome pessoal. Subentender substantivo, aluno, advogado, não posso. Tá? Então, deu para entender o que é silepse? Sim? Então, você tem silepse de gênero, de pessoa e de número. Até aí foi? Foi? Foi. Então, você vai aqui comigo. Vamos mais. Tá acabando. Tá mesmo. Então, só mais isso aqui, ó. Acabou. O que é apóstrofe, gente? Hã? Apóstrofe é um chamamento enfático. Então, se eu fizesse assim, estudem, alunos. Isso aqui é um chamamento enfático. Deus, olhai por eles. Pronto, também é enfático. Amém. Só para cair só o que você estudou. Não é pedir também assim, me passa. Não.
Que aí o que você estudou já está ótimo, está de bom tamanho. Aliteração, o que é isso? Sons o quê? Consonantais. Assonância, sons o quê? Vocálicos. Paronomásia, palavras parecidas. Esses três aqui têm efeito de musicalidade, claro. Então, quando eu falo assim, uma música do Caetano Veloso, aquela Reza, Reza, Rio. Isso mesmo. Córrego para o rio. Já sabe até a música. Rio para o mar. Essa música é linda. Essa música é linda e já caiu numa prova da FUMAC. Já. Então, aqui, ó. Reza, reza, rio, córrego para o rio, rio para o mar. Você está vendo a repetição da letra o quê? R. E, ao mesmo tempo, é quase o barulho da água. Você entende isso? Reza, reza, rio, córrego para o rio, rio para o mar. Flávio, isso é um devaneio. Então, vamos delirar todos juntos. Quando o efeito é de musicalidade, você tem que acreditar que a sugestão sonora da vogal ou da consoante contribui para o sentido do texto. Você tem que acreditar, é uma verdade. Abre seu coração. Flávia, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Repetição de qual letra? R. Existe a sugestão sonora do barulho do rato? Sim ou não? Sim. Pronto. Isso é palhaçada. Não, é verdade. Cai. Tá? Então, a gente tem que saber que nesses três casos aqui, a sugestão sonora contribui para a construção de sentido. É teoria. Você não quer brigar com a teoria, você quer tomar posse. Senão você fica lá, eu não aceito. Como é isso? Não existe isso, não, é? Sons vocálicos, mas tem que aceitar. Praticar o desapego no momento da posse é importante. Por quê? Se você também, se tiver o tempo todo assim, só faz sentido para mim se eu entender o porquê. Eu até acho que o conhecimento, vamos dizer assim, construído é melhor mesmo. Quando você sabe o porquê, costuma ajudar. Só que não dá tempo, concorda comigo? Você tem 24 horas para aprender, eu preciso que você passe neste concurso, você não quer fazer outro. Não é isso? Então, vamos agilizar agora. Assonância, então, sons vocálicos. Então, vou tirar uma também de uma prova da FUMAC, que estava lá na música da onda. Indo e vindo infinito, ó. Dá para ver a letra I assim? Indo e vindo infinito? Né? No indo e vindo infinito. Aí você imagina, né? Flávia, o que eu vou imaginar? Sei lá, imagina o barulho da onda. É uma coisa quase dormindo, né? Tirinando. Indo e vindo. Dá para imaginar assim, tem tudo a ver. Paronomásia são palavras parecidas. A paronomásia, na verdade, ela é aliteração mais o que? Assonância. Concorda comigo? Ela é a ocorrência simultânea das duas. Então, você tem uma coisa assim, ó. Há tanto tempo, tento tanto. Sua língua nem sai do lugar. Então, quando você fala tanto tempo, tento tanto, sua língua não fica meio parada no mesmo lugar? Onomatopeia, o que é? Reprodução de sons. Então, basicamente, você tem reprodução dos sons. Tic-tac. Verbos tipo latir, coachar. Verbo que reproduz som de animal também é onomatopeia. E o próprio som. Au-au, miau.
Beleza? Isso era a sua revisão 1. Com a revisão 1, você conseguiria fazer as duas questões? Não conseguiria. Porque na segunda questão que nós fizemos, apareceram nomes que eram de o quê? Vícios de linguagem. Você poderia até fazer por eliminação, mas saber os nomes te daria um conforto maior, não te daria? Sim ou não? Daria, lógico. Então, você acabou o que a gente chama de figuras. E eu vou te dar agora vícios. Só que vícios, se misturar com figura na prova, eu vou conseguir anular a questão porque misturou o nome? Ah, misturou. Ah, meu filho. Não tem problema isso não, né? Na prova da PM, muita gente queria que eu pedisse recurso por uma questão porque misturaram nomes. Falava igual essa aqui, ó, figura de linguagem. Falei, gente, vai estudar. Oi? Misturou a intertextualidade, que não é figura de linguagem. Um monte de gente queria recurso. Eu falei, eu vou te dar o recurso. Recurso. Vai estudar. É o recurso. Vai fazer outro curso, né? Se capacitar mais e para parar com essa sem vergonhice. Porque é claro que o aluno que fez a prova deveria saber o que é intertextualidade. E ninguém vai anular a questão só porque o nome não era do jeito que ele gostou. Concorda comigo? Então, não tem isso, não. Então, você está no 2, vícios de linguagem, que se quiser juntar tudo, tem problema ou não? Não. Então, quais são os vícios de linguagem? Barbarismo, é bem mais fácil. O que mais? Solecismo, que está aí. O que mais? Arcaísmo. Neologismo. O que mais? Pleonasmo. Ambiguidade, que também já apareceu em prova com qual outro nome? Anfibologia, só para te encher o saco. Pleonasmo, de vez em quando, eles escrevem também tautologia. Já viram? Que é a mesma coisa, tá? Eco. Cacofonia, que é a mesma coisa de cacófato. Cacófato. Não é cacófago, não, porque senão é negócio de morto. Beleza? Então, vamos ver o que é isso. O que é barbarismo? Erro de grafia de palavra, ou inadequação da sílaba tônica. Então, isso aqui é um barbarismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, como é que escreve? Ínterim, não tem que ter acento? Então, isso é um barbarismo. A sílaba tônica é essa, deveria ser acentuada. Então, isso aqui é um barbarismo. Então, erro de grafia ou sílaba o quê? Tônica. Isso aqui é um barbarismo? Sim ou não? Isso é um barbarismo? É, claro, paralisar é com qual letra? S. Então, isso aqui é outro barbarismo. Então, barbarismo são erros de grafia ou de pronúncia, beleza? Solecismo. O que é um solecismo? É erro de análise sintática. Então, inclui tudo. Crase, concordância, colocação pronominal, qualquer erro de análise sintática. Então, solecismo é o que, gente? Erro de análise sintática. Qualquer erro de base sintática você vai chamar de solecismo. Então, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, haviam pessoas interessantes no local, o que eu tenho? Erro de solecismo. Por que aqui é um solecismo? O verbo haver, no sentido de existir, fica no singular até a morte, com muita sorte. Então, havia pessoas interessantes no local. O que é arcaísmo? Palavra em desuso, né? Ah, posso colocar um outro aqui, preciosismo. Vai que ela cobra, né? Então, arcaísmo é uma palavra em desuso. Então, se eu falasse assim, ó, usava água de colônia após o banho. Flávia, eu uso, minha filha.
Não fale isso perto dos outros, não, você vai espantar os outros. Então, água de colônia é a mesma coisa de quê, gente? Perfume. Não, mas eu trabalho com perfume e, na verdade, perfume é outra coisa, porque tem um fixador e água de colônia é o quê? Só a essência. Entendi, meu filho, mas o dicionário não tem esse tipo de observação. Então, olha o que acontece. Quando você usa isso aqui, ó, vidro de cheiro, água de colônia, isso são palavras o quê? Em desuso, antigas. Fala isso perto dos outros para você ver. Não é não? Fulano é um pão. Isso não usa mais, não, é? Nossa, fulano é um pão. Um dia eu fui... Logo quando eu conheci meu marido, eu fui com ele na casa da minha avó. Minha avó tem 86 anos. E ela é a pessoa mais assim, ativa que eu conheço. Meus pais já faleceram e ela está aí. Vamos dizer assim, fazendo às vezes e muito bem. Toma cerveja. Fui levar um bife parmegiana para ela. Aí cheguei lá, fiz um negócio... Ela falou assim, minha netinha, espera só um pouquinho que eu vou te pedir um favor. Eu falei, o que a minha avó vai me pedir? Porque eu nem desci, não. Eu falei assim, vó, vim só trazer uma comida para a senhora e vou embora. Aí me chega minha avó com uma garrafa de vinho e como é que chama? Saca-rolhos, né? Só abre o vinho para mim, porque eu não sei, e essas comidas a gente tem que comer e beber. Eu falei, vó, não tem condição, não. Aí, não, mas aí ela olhou para o lado, assim, meu marido estava lá, que na época era meu namorado, um paquera. Aí eu falei, não vou nem apresentar direito, não. Ela falou assim, que pão é esse aí? Falei, ô vó, você vai tomar seu vinho, vai comer seu bife parmegiano, vai tomar juízo, deixa meu pão aqui, né? Gente, ela é muito engraçada. Ela chega lá em casa e fica assim, eu posso só abraçar assim? Não tem problema não, né? Não, abraçar, pô. Não, eu quero ficar uma velhinha esperta assim, gente. 86 anos. Não aceita lavadeira, não tem máquina de lavar roupa. Não, de jeito nenhum. Faço tudo assim, dentro das possibilidades dela, né? Chega lá e fala assim, vó, sua casa está precisando de limpar. Só se for você, porque empregado eu não quero. Vó, eu já passei dessa fase. Quando eu tinha uns 15 anos, eu limpava a senhora, agora não. Vó, deixa eu trazer alguém. Gente, é que aqui eu limpo. Eu falei, ah, não, vó, e também já está demais. E um tanto de coisa em saquinho, é um tal de guardar vasilha de margarina, que eu não sei o que ela arruma com isso, me dá um nervoso. Você abre o armário dela, deve ter 180 vasilhas de margarina, 36 caixas, 46 tampinhas de garrafa. Um dia pode precisar. Os meninos vier aqui, a gente pode dar umas tampinhas para eles brincarem. Eu fico, vou, com certeza. Não tem nem jeito. Oi. Não. Flávia, barbarismo é a mesma coisa de prosódia? Não. Prosódia é um defeito específico, que diz respeito só à sílaba tônica, né? E ortoépia é um defeito de ortografia. O barbarismo, erro de pronúncia ou o quê? Grafia. Então é um pouquinho diferente, né? Neologismo, gente, o que é? Palavra nova, né? Na verdade, neo de novo. Então, neologismo, criação de palavras novas. Então, eu falo assim, ó. Isto é horrorível. O que é horrorível? Deve ser horrível com o quê? Horroroso, né? Alguma coisa assim. Isto é comestível, aí a gente vai lá e fala, isto é o quê? Comível, que quer dizer que é alguma coisa ruim, né? Pleonasmo, o que é pleonasmo? Repetição desnecessária de ideias, não é isso? Então, pleonasmo é repetição. Há 10 anos atrás, não é pleonasmo? Então, há 10 anos atrás, tinha menos problemas do que tenho hoje. Ou se não, como que eu falo? 10 anos atrás, ou há 10 anos. Beleza? Isso é pleonasmo. Tautologia. Mas tautologia tem a ver com raciocínio lógico. É aquilo que é o quê? Dobrado, é a mesma coisa. Não é o que é um raciocínio igual, é a tabela verdade. Então, na verdade, português não é tão incoerente, não. Não, aquilo ali é de decorar. Vocês dão conta também. É. Não sei o que é pior, se é informática ou isso. Tem hora que tem aluno vai... Eu já vi. Eu não sei. Não sei, não. Não vou opinar porque eu não conheço nenhum dos dois.
Então, há 10 anos atrás ou 10 anos atrás, isso aqui é o quê? Pleonasmo. O que é ambiguidade ou anfibologia? Duplo sentido. Então, eu falo assim, ó, viu o incêndio do prédio. Um pintor matou um pedreiro em sua casa. Só não vai saber onde é que ele morreu, né? Viu o incêndio do prédio? Tem ambiguidade, gente? Eu posso ter visto o prédio pegar fogo, estou ali na esquina, vi o prédio, ou senão eu estou no prédio vendo a banca pegar fogo, né, a padaria. Um pintor matou um pedreiro em sua casa. Você está sabendo onde é que ele morreu? Na casa dele ou na casa do pintor. Pedreiro. Eco. O que é eco, gente? Rima fora de hora. Então, para acabar com a corrupção, basta a união da população. Olha que lindo. Vou fazer isso na minha redação? Não. Ainda bem que não tem redação para você fazer essa coisa vexatória. Então, para acabar com a corrupção, basta a união da população. O que é uma rima fora de hora? Na prosa, né? A rima, ela é típica de qual texto, gente? Poético, não é isso? O que é cacofonia? Som desagradável. Então, você vai lá e tem uma frase assim, ó, vou mijar. É isso, vou mijar. Você pode até fazer assim, vou mijar que já está pingando. Está chovendo. É. A tarefa foi feita pela Dona Maria. Tem cacófato. Esse pela dona que gera aí é cacofonia. Então, a tarefa foi feita pela Dona Maria, você tem uma cacofonia. Som desagradável, produção de som desagradável. O som desagradável é produzido ali pela junção de fonemas, não é isso? A junção das letras ali. O que é um preciosismo? O que é preciosismo? Rebuscamento exagerado da linguagem. Então, você escrever com as palavras que ninguém o que conhece. A atitude precípua de sua ilibada conduta foi, de certa maneira, o quê? Impedir a exegese no momento. Você falou assim, ó, o que ele fez foi impedir a explicação. É isso que você está falando. A atitude precípua, quer dizer, inicial, preponderante, de sua ilibada conduta, quer dizer, a atitude que ele teve, né? Foi impedir a exegese na ocasião. O que é exegese? Explicação. Pronto. Então, o que é um preciosismo? Usar palavras o quê? Inacessíveis, usar palavras eruditas, rebuscadas, excessivamente rebuscadas. Agora sim você poderia falar que você tem matéria suficiente para fazer as duas questões. Porque olha aqui, ó, se você pegasse lá na página 16, o que ia acontecer? Você não tem solecismo, pleonasmo, hipérbato. Você viu o que é hipérbato? Inversão, não viu? Viu ou não viu? Então, você teria ferramentas para realmente resolver as duas questões, tá certo? Agora, eu vou fazer aqui uma coisinha com você. Nós vamos ainda fazer revisões, só que eu vou corrigir as questões de uma vez. Vamos lá comigo, vou te mostrar algumas aqui. Pode pegar na página 11. Conector, gente, cai ou despenca? E a nossa revisão 3. Então, você vai fazer a questão 4 aqui comigo. Eu já vou até corrigir algumas, só porque depois eu já vou direto para o 4, você não tem que ficar mexendo no material, tá? Então, conector, você está lá na questão 4. Achou? Assinale a alternativa em que a conjunção destacada está corretamente substituída por outra equivalente no sentido. Então, embora da ideia de quê?
concessão. Se você não tiver uma listinha de conectores, na recepção tem, tá? Já chegou uma nova, aí você pega lá, corta para você ficar andando com ela no bolso até o dia da prova. Mas andando significa como? Lendo, não é guardada, né? Ainda que os adolescentes sejam mais frágeis, isso vale para todas. Ainda que é concessão também? É. Então, grifa aí, ainda que. Por quê? O que é? Causa. Como no início de frase? Esse porque aí é causa. Aqui, ó. Porque os adolescentes são mais frágeis, isso vale para todas as idades. Causa, não é? E o como no início de frase? Causa também. E o logo que? Não. O logo é conclusão. Se fosse um logo que era tempo. Logo que ele chegou, o problema foi o quê? Resolvido. Beleza? Logo sozinho é conclusão. Logo que, assim que, dá ideia de quê? Tempo. O que você está fazendo para mim é colocar os conectores. Você não precisava de ler isso aqui, não. Hein? Você precisava era de ter o quê? Certeza do conector. Não é isso? Certeza. À medida que... Então, o logo que dá uma ideia de tempo. E o à medida que? Proporção. Beleza? Logo que os adolescentes sejam mais frágeis, a frase está até sem sentido. Então, na verdade, não. Por isso que eu nem li a frase com vocês. Eu estou te perguntando o sentido do quê? Conector. Porque, olha aqui, eu quero outro equivalente. Logo que não vai dar essa ideia. Vai dar a ideia de quê? De tempo. Ele nem se adapta à frase, concorda comigo? Nem se adapta. Então, é assim, ó, ainda que, dá a ideia de quê? Concessão. Por quê? Causa. Como no início de frase? Causa. Logo que? Tempo. À medida que? Proporção. E as frases, gente, estão erradas. Só está certa qual letra? A. Não é só a que está certa? É a única que reescreve a frase mantendo o quê? O sentido. Então, isso é conector, beleza? Que é uma coisa que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho. Vamos fazer a 5 também. Todo mundo junto? Assinale a alternativa aqui completa, correta e, respectivamente, as lacunas abaixo. Então, questão de crase. As inscrições estarão abertas a partir de segunda. O que é a partir? Verbo. Pode usar crase antes de verbo? Não. E os documentos deverão ser enviados à secretaria. Enviados à secretaria, não é feminino? Então, a crase ocorre. Ok? Então, a resposta, letra E. Casos normais de crase, não são normais? Assinale a alternativa correta quanto à concordância, se está na 6. Tratam-se de questões sociais. Quem já foi meu aluno, por exemplo, está careca de saber esse exemplo de tratar. Quem trata, trata de, não é isso? Se quem trata, trata de, o verbo é transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, o que o se é? Índice de indeterminação. Logo, o verbo fica como? Singular. Então, tem que ser trata-se. Só que quando aparece o se, na verdade, você tem que entender a dinâmica do se. E apareceu, ó. A prova é bobinha, mas quem faz não é neném, não. Ele sabe os casos que tem que ser cobrados, ele percebe, ele consegue avaliar que se o aluno estudou. Vendeu-se todos os ingressos. Quem vende, vende algo. O se é o quê? Partícula passificadora. Então, tem que ser o quê? Venderam-se todos os ingressos. Plural. Olha que legal. Não, isso aqui é legal, sim. Isso aqui, para um aluno treinadinho, é legal. Tem que cair, porque seu coleguinha vai errar e você vai acertar. Comentou-se as suas atitudes. Quem comenta, comenta algo. O que o se é? Partícula passivadora. Então, suas atitudes foram comentadas. A questão foi toda desse caso. Concordância com a partícula si. Não é isso? Olha que bonito. Necessita-se de colaboradores. Quem necessita, necessita de verbo transitivo indireto. Então, o que o se vai ser? Índice de indeterminação. Logo, o verbo fica no singular. Certinho? Não é a resposta? Avaliou-se os riscos. Quem avalia, avalia algo. Verbo transitivo direto. O se é partícula apassivadora. Então, em vez de avaliou-se os riscos, tem que ser como? Avaliaram-se os riscos. Beleza? Até aí tudo bem?
Bom, olha a questão 9 comigo. Flávia, você pulou a 7 e a 8. Eu pulei porque a sua revisão de pontuação não é hoje, tá? Então, 9, e eu vou coordenando suas revisões até o final do curso, beleza? E corrigir todos os exercícios para ficar tranquilo. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Como é que eu vou fazer? Segue ou seguem as cópias do contrato? Seguem, porque é a regra geral de concordância. As cópias o quê? Seguem. Consideramos clara ou consideramos claras as cláusulas ou consideramos claro as cláusulas? Claras as cláusulas, né? Então, qual regra que ele cobrou aqui? Geral, geral, geral. Virou, questão 10. Então, você ainda vai fazer comigo revisão de concordância, de ortografia, de conector e de si, hoje, no quadro. Vai dar tempo? Vai, lógico. Questão 10. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Não há o quê, gente? Empecilho com E e com LH. Cai ortografia? Cai, uai. É com E e é com LH. Não é isso? Agora, ortografia, para algumas palavras existe regra e para outras, não. Então, você tem que saber muitas palavras e muitas regras. Perfeito? Você está na página 14 comigo. Ok? Página 14, vamos começar pela questão 4, que é classificação de pronome. Aí você chega lá e erra uma dessa. Por isso que a prova é variada. Não pode errar uma dessa. Pronome você vai ter que decorar umas classificações. E cai mais classificação nessa prova do que emprego. E emprego é mais difícil. Né? Você vai fazendo as provas aqui, você vê pouquíssimas de colocação pronominal, pouquíssimas daquelas assim de pronome relativo, igual a FCC gosta. Não tem. É mais facinho, tá? Está correndo tanto para quê? O que vai ser esse quê aí? Pronome interrogativo. Por quem? O que vai ser? Interrogativo. Também estava difícil ou fácil? Ah, então eu vou te dar uma melhorzinha, que ele foi neném demais nessa frase. Anota uma frase para mim. Lutou por ela até o fim. Você vai marcar o ela. Ah, Flávia, eu não achei fácil. Não sei. Lutou por ela. Pronome, qual letra? Pode escolher aí. A, B, C, D ou E? Lutou por ela até o fim. Eu quero saber o ela. O que é o ela? A, B, C, D ou E? Hã? Viram como é que é fácil fazer maldade? Então, olha o que acontece. A resposta é C de casinha. Pessoal oblíquo tônico. Flávia, você bebeu? Não, lógico que não. Bem que eu vi uns chopps aqui embaixo, estavam com a cara boa, mas eu não bebi. Então, olha o que acontece. Não é lutou por ela? Quem luta não luta por? Isso não é objeto? Pronome reto exerce função sintática de sujeito. Isso é objeto. Então, isso é pronome oblíquo o quê? Tônico. É o pote. Não é o pote? Pronome oblíquo tônico. Pote que faz objeto direto preposicionado. Amava ela ou amava a ela? A ela. Não tem uns negócios assim? Então, isso é um pronome oblíquo tônico. Beleza? Não ia ficar legal se fosse essa? O que vocês acham? Né? O verbo aí é transitivo indireto. E o por ela e o ela é objeto indireto. Como ele é objeto indireto, o que eu vou ter? Pronome oblíquo tônico. Combinado? Se for o por, dá. Só o de que não dá. Então, aqui, ó. Se for o por antes, uma preposição antes, sugestiona ser pronome o quê? Oblíquo. Mas eu posso te dar um caso que não é, para você não ficar com essa sensação confortável? Anota uma outra frase. É porque depois cai justo aqui, não é, né? O modo de ela, não é de ela separado?
Não pode ser dela, né? Que senão fica errado. O modo de ela agir me encanta. Então, se eu faço o modo de ela agir, gente, o que vai acontecer? O ela é sujeito do verbo qual? Agir. Mesmo tendo de antes, viu que não era objeto? Era sujeito. É pronome reto. Toda vez que ele desempenhar a função de sujeito, ele é reto. É que ela me perguntou assim, dá para olhar só pela questão da preposição? Aí eu respondi assim, ó, se for por, dá. Agora, se for outra preposição, pode ser que não. Então, olha o que acontece. O fato que vai definir se ele é reto ou oblíquo é a função. Se ele funcionar como complemento verbal, ele é oblíquo. Se ele funcionar como sujeito, ele é o quê? Reto. Então, é assim que olha. A preposição ela pode ser um indício, mas não pode ser a resposta. Beleza? Sim, gente? Bom, aí você está aí na classificação de verbos, que a gente vai treinar hoje também. Vender sem é o quê? Está perguntando qual que é a conjugação do verbo. O que é? Pretérito, imperfeito, subjuntivo. Isso aqui, gente, é treino, né? O menino tem que saber. SSE, pretérito, imperfeito, subjuntivo. Você tem que ficar treinando. Faz os... Beleza até aqui? Faz os outros aí para mim. Vamos supor que a gente tivesse assim, ó. Encontra. O que é? No enunciado, ó. Em que tempo se encontra o verbo destacado na oração? O que é encontra? Presente do indicativo. Você tem que ficar, é o quê? Fazendo um monte, não é isso? Ó, vi outro... Ai, vi todos os verbos. É isso. Então, vai fazer todos, né? Então, aqui é questão de fazer mais verbos. A gente vai fazendo 4, tá? A de crase, todo mundo está na 6? Então, eu tenho assim, ó. Marília, saia logo do banho. Há tempos que seu namorado te espera. Esse A não é com H no sentido de faz? Indicando tempo decorrido? Então, beleza. Está bem, mãe. Diga a ele que não saio daqui, o quê? Que saio daqui há 10 minutos. Sem crase, beleza? Então, A com H e A sem crase, porque 10 é numeral, não é isso? Ainda é masculino, ou 10. É plural, 10 minutos, não é plural? Então, se você puser crase aqui, está muito afastado de Deus. Outra de ortografia, grandaço, ó. Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam grafia incorreta. O que vocês acham? Se você tiver certeza de uma errada, já ajuda, né? Ó, o gesto e o sugestão, eu acho que estão bem ruinzinhos, não é isso? E o ferrugem, o quê? Tá bom também? Não, tá errado também. Então, a resposta é a letra o quê? B de bola. Ah, mas é porque eu não sabia nem exumação e nem azucrinar. Não tem problema, meu filho. Se você souber sugestão, vou te dar uma sugestão. Marca que você sabe, né? Tá pedindo a errada. Se você tiver certeza de uma errada, dá para fazer. Dá ou não dá? Beleza. Bom, aí você fez já a de antonomásia comigo, ok? E pode fazer a 10 de concordância, porque aí você já sabe os temas que você vai revisar depois do intervalo. Concordância, o que mais? Ortografia, conjugação de verbo, crase, beleza? E o se. Leia as assertivas abaixo. Vendem-se um fogão e uma geladeira. Pode ser? Pode, ué. Um fogão e uma geladeira são o quê? Vendidos. Não sujeito composto? Não é, gente? Os homens nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Meu filho morre antes, por favor. Então, os homens o quê? Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. 3 quilos de carne é suficiente. Tá certo. Aqui, ó. Você pode colocar assim, 3 quilos de carne é suficiente? Pode. E se eu colocar o artigo, os 3 quilos de carne são suficientes, não é isso? Então, 3 quilos de carne é suficiente e os 3 quilos de carne são suficientes.
Uai, Flávia, mas aí não vai dar resposta. Mas eu não posso te ensinar a regra errada. Isso aqui, sem artigo, deveria ficar o quê? No singular. Vamos para de baixo. Ametista e rubi são nomes de pedras preciosas. Bom, se eu tenho ametista e rubi são nomes de pedras preciosas, isso está certo ou errado? Está certo. Aí ele está perguntando o que está correto. Primeira coisa que você vai fazer, eliminar todas que tiverem o quê? A2. Eliminou. Bom, depois que você eliminar todas que tiverem A2, vai sobrar qual? A e B. Como você sabe que a 4 está certa, qual que você quer marcar? B. Mas não é a resposta certa, né, Flávia? Aham. E aí, você vai errar essa questão? Não, gente, porque não tem nenhuma com a 3 aqui que você pudesse marcar. A questão ela só faria sentido ser anulada se ela tivesse uma com a 3 aqui para poder anular. A 1 e a 4 estão certas. Tem no enunciado assim, ó, apenas, somente. Tem um apenas aí, mas é correto que se afirma apenas em 1 e 4. O que se afirma em 1 e 4 é correto. Não é isso? E o que se afirma em 3, está falando que é mentira? Não, uma questão dessa não é anulada, porque ela não tem erro conceitual. Tá vendo? Então, a frase 3, ela está correta. Não foi por isso que a gente acertou, não. A frase 3 está correta, a frase 4 também e a frase 1 também. Só quem está errada? A 2. E ponto. E dá a resposta do mesmo jeito. Dá ou não dá? Então, eu tenho que te dar essas maldades para você não chegar lá e ficar querendo encontrar um negócio que não tem jeito, tá? Nós vamos para o recreio. Agora, viram como é que é rápido eu corrigir as provas? Então, cada curso uma dinâmica. O da FUMAC não dá para dar tantas revisões porque os exercícios são mais puxados. Não é isso aqui, não. Os da CKM, eu consigo fazer muitos exercícios com vocês e ainda revisar no quadro e ainda preparar uma lista mais pesada para o último dia, com medo de quê? De a banca mudar o perfil e a gente ter uma prova um pouquinho mais difícil. Aí eu vou fazer isso por cautela. Mas eu não acho que vai mudar tanto, não. Acho que vai ser nesse nível. Esse nível aqui já elimina muita gente. A gente acha que é alto, mas não é, gente. Muita gente chega aqui e erra 2, erra 1. E é prova para todo mundo fazer o quê? Fechar. O pessoal que vai tomar posse vai fechar. Entendeu?